O ChatGPT está ficando cada vez mais humano. É possível fazer basicamente uma ligação com essa IA e conversar em tempo real. Agora ele também pode ver, falar e escutar, além de ele estar muito mais inteligente e com outras novas funcionalidades. Algo bem legal é que o GPT-4o também está disponível na versão gratuita, então você não precisa estar em um plano pago para testar esse novo modelo da OpenAI. E nesse vídeo eu vou testar aqui com você todas essas novas funcionalidades. O GPT-4o atualmente é o modelo de IA mais avançado da OpenAI, é o último que saiu, e que tem um melhor desempenho em diversas tarefas, especialmente em compreensão de áudio e visão. Mas essa funcionalidade de visão, pelo menos até o momento, não está disponível para a gente testar, mas eles já mostraram na apresentação do GPT-4o e acredito que nas próximas semanas já deve liberar. Bom, e ele é capaz de interagir de forma mais natural com os usuários, então se parece mais com a forma como a gente conversa também. E aceitar prompts, né? Então você pode enviar texto, imagens e documentos. E ele responde, então, também com esses tipos de arquivos. Então ele pode responder com texto, com imagem, também com documento. E como eu comentei no começo desse vídeo, o GPT-4o está disponível sim no plano grátis, porém tem limitação, são poucas mensagens de uso disponíveis. É algo mais para você conhecer e testar. Se você usa bem pouco, é para coisas mais pontuais, aí já está excelente, então esse limite não vai ser um problema para você. Mas se você usa com mais frequência, aí no caso o plano grátis não vai conseguir te atender muito bem, porque como eu comentei, é uma versão só de teste e eles não liberaram ainda muitas mensagens. Mas claro, pode acontecer de nos próximos meses, conforme eles treinarem melhor esse modelo, eles liberem mais limite de uso no plano grátis, mas eu tô só especulando aqui, ainda não é nada certo. E já que estamos falando do plano grátis, já vou aproveitar aqui e te mostrar então tudo que está disponível para os usuários que não fazem parte do plano pago. Então vamos lá, aqui ele diz que ao usar o GPT-4o, os usuários do ChatGPT do plano grátis terão acesso a alguns recursos como utilizar a inteligência de nível GPT-4, obter respostas do modelo, ou seja, do ChatGPT e também resultados da internet, analisar dados e gráficos, que eu também vou te mostrar isso nesse vídeo, conversar sobre as fotos que você tira, então você pode fazer diferentes solicitações, como por exemplo, qual que é o nome desse objeto que está aparecendo na foto, ou qual que é o nome dessa flor, quais são os elementos que tem aqui, transcreva o que está escrito nessa imagem, então ele consegue agora interpretar essas imagens, então tudo que você precisar solicitar referente a imagens você pode pedir para ele. Além disso, pode também fazer upload de arquivos para assistência, por exemplo, resumindo, escrevendo ou analisando, que entra um pouco aqui também nessa parte de análise de dados. Então, se você você receber um arquivo, por exemplo, no seu trabalho que tem muitas páginas e você quer primeiro só ter uma visão geral de tudo que tem, você pode enviar aqui no ChatGPT e pedir para ele te fornecer um resumo. Além de que também liberaram os GPTs, que é um ChatGPT específico para determinada função. Por exemplo, um GPT exclusivo para criar um TCC, que inclusive nós gravamos um vídeo recentemente sobre como desenvolver um TCC com a ajuda do ChatGPT. Eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira assistir depois. Então, esses GPTs e a GPT Store, então agora está disponível também para os usuários do plano grátis. Além de também poder utilizar a função de memória. Então, o ChatGPT ele vai guardando informações sobre você. Então, por exemplo, eu falo para o ChatGPT que eu tenho determinada marca e que nessa marca eu faço e-mail marketing. Ele já vai salvando essas informações para que eu não precise repetir tudo isso novamente. É muito similar com as instruções customizadas, Custom Instructions, que tinha antigamente, só que é uma versão melhorada, digamos assim. Então aqui, conforme você vai conversando, os pontos importantes ele vai guardando na memória. E assim o uso do ChatGPT vai ficando muito melhor também, porque você não precisa ficar repetindo muitas informações. Vamos continuar aqui então. E uma nova funcionalidade também é que você pode conectar com o Google Drive ou o OneDrive da Microsoft. E aí para isso você vai clicar aqui no seu perfil, depois vai em configurações, aplicativos conectados. E aí é só clicar aqui em conectar e você vai fazer login, então, nessa sua conta, tanto do Microsoft OneDrive quanto do Google Drive. E aí, para que serve essa funcionalidade? É muito prática para que você não, por exemplo, se você tem algum arquivo lá na nuvem, em algum desses drives, você não precisa acessar, baixar no seu computador, depois fazer o upload no ChatGPT. Não, já está tudo integrado, então você já acessa direto. Por exemplo, se eu clicar aqui, eu posso selecionar adicionar do Google Drive e aí aqui então eu seleciono a pasta e o arquivo de forma
muito mais prática. E agora você provavelmente deve estar se perguntando sobre a privacidade dos seus dados, sobre adicionar essas planilhas, por exemplo, e arquivos aqui no ChatGPT. Nos planos Teams e Enterprise, ele já vem pré-selecionado que esses dados não vão ser utilizados para treinar essa IA. E no ChatGPT Plus você pode optar para que os seus dados também não sejam utilizados para treinar a inteligência artificial aqui do ChatGPT. Então, para isso, você vai clicar aqui em Configurações, Controlar Dados, e aqui nessa parte de Melhore o modelo para todo mundo, você vai deixar desativado. E já que estamos falando de dados, arquivos, eu já vou aproveitar e te mostrar então a nova funcionalidade dele de analisar arquivos e também gerar visualizações, gráficos. E para isso eu vou utilizar uma planilha. Deixa eu abrir aqui para você. Então aqui nessa planilha tem o código da casa, o preço, quantos quartos tem, quantos banheiros, qual que é a área residencial, se tem vista para o mar ou não, se é mobiliado ou não e se é casa ou apartamento. Então aqui tem 260 imóveis com os dados ali de cada um deles e é dessa planilha aqui que a gente vai fazer a solicitação então para o ChatGPT. Ele já tinha essa funcionalidade antes de analisar arquivos, mas era algo muito inicial e bem ruim até. Então agora melhorou. É claro, sempre dá para melhorar mais, mas já está bem melhor do que era antes e ficou bem interessante. Então eu vou primeiro fazer o upload aqui. Como eu já tenho salvo o arquivo aqui no meu computador, eu não preciso puxar do Drive. Então eu já pego aqui direto do meu computador. E aí eu vou começar perguntando sobre o que é esse documento. Depois a gente vai fazer umas outras perguntas, não tão simples como essa, né? É mais para ver como que ele analisa esse documento, o que ele vai informar. E aí aqui, ó, veja como ele já, quando eu fiz o upload, ele mesmo já transforma aqui também em uma tabela, mostra desse formato de tabela. E aí tem algumas coisas bem legais. Por exemplo, se você selecionar aqui uma célula, veja como ele já aparece aqui uma flechinha e marcado aqui, célula 2. A gente pode fazer perguntas específicas sobre essa parte, sobre essa célula. Pode também selecionar uma linha inteira, ou agora eu selecionei a linha 2, ou uma coluna inteira também. Então assim você pode fazer solicitações sobre uma parte bem específica ali desse seu artigo, desse seu documento, aliás. E aí a gente pode também expandir aqui para ver ele maior. E aí aqui do lado então fica o texto do ChatGPT. Então ele informou que o documento é uma planilha que contém dados sobre preços de casa e apartamentos. E aí falou quais colunas que tem. Então agora vamos fazer a próxima solicitação. Eu vou pedir para ele gerar insights a partir desses dados. E vamos ver aqui o que ele responde. Pronto. Então ele gerou os seguintes insights. O preço médio das propriedades é de aproximadamente 1.042.000, com um desvio padrão de 425.000. A área residencial média é de 179 metros quadrados, com um desvio padrão de 77 metros quadrados. As propriedades têm em média 2 quartos e 2 banheiros. Aqui ele botou quebrado, né? Não precisava ter botado quebrado, podia ter arredondado, né? Por exemplo, uma média de 3 quartos e 2 banheiros. Tipo de propriedade, 116 apartamentos e 87 casas. Preço médio por tipo de propriedade, apartamento está na média de 989.000 e casas na média de 1.112.000. A área dos apartamentos tem em média 178 metros quadrados e das casas 181. E se tem vista para o mar ou não. Então aqui o preço médio das propriedades com vista para o mar é de 1.080.000 e a área média das propriedades com vista para o mar é de 177 metros quadrados. Então veja como ele vai gerando vários insights aqui do seu arquivo e você pode ser mais específico, pedir insights, por exemplo, justamente relacionado à relação entre apartamentos e casas com vista para o mar. Você pode ser bem específico aqui nessa parte. Inclusive agora eu vou fazer uma outra solicitação, que é gere um gráfico com a relação entre a área e o preço. E pronto. Aqui está o gráfico que mostra a relação entre a área residencial e o preço das propriedades. Cada pontinho amarelo, representa uma propriedade, com a área residencial no eixo X e o preço no eixo Y. Se precisar de mais alguma análise ou outro tipo de gráfico, estou à disposição. Então eu vou ampliar aqui, a gente pode ampliar esse gráfico, e quando eu coloco aqui o mouse em cima, ele mostra então qual que é a área, nesse caso aqui desse 155 metros quadrados, e o valor também da casa que está 1.300.000. Então, cada um desses aqui representa, e como eu falei, se a gente passa o mouse em cima, dá para ver. E aqui tem algumas coisas que podemos fazer. Por exemplo, posso alterar aqui a cor desses pontinhos, ó.
E eu posso adicionar aqui também o código da cor para adicionar outras, não precisa ser só essas cores que estão aparecendo aqui. Além disso, a gente pode alterar também aqui o tipo de gráfico, se é um gráfico interativo, que é esse daqui, ou um gráfico estático, né? E aí deixa eu ver se aqui nesse dá para alterar também. Já nesse não dá para alterar então as cores. Não sei se está dando para ver muito bem porque tá um amarelo, tá um xizinho, né, em cima. Mas é esse outro tipo de gráfico que tem também, outra visualização. E além disso, você pode baixar também esse gráfico, caso você queira adicionar em uma apresentação, no seu documento, ou salvar, enfim. Fica muito mais prático, você não precisa tirar um print e aí fica com uma qualidade ruim. É mais fácil você já baixar, ó. Coloquei aqui em tela cheia para você ver como fica. Espera aí, porque deu um erro aqui. O que aconteceu? A minha câmera travou e eu só percebi depois de um tempo durante a gravação. Então eu já tinha feito aqui outras solicitações para o ChatGPT, mas então eu vou só retomar de onde parou. Só para você saber o porquê que já tem então aqui o restante da conversa. Então, continuando, depois dessa visualização aqui, eu pedi para ele quais desses imóveis são indicados para uma família com 2 filhos e que tenham um bom custo-benefício. E aí é interessante aqui que ele colocou para determinar quais imóveis são indicados para uma família com 2 filhos e que tenham um bom custo-benefício, podemos considerar imóveis com pelo menos 3 quartos e uma boa relação entre área e preço. Vou filtrar os dados para encontrar essas propriedades. Então aqui você também já sabe mais ou menos o que ele vai buscar. E pronto, ele selecionou aqui então os imóveis, colocou o ID, a identificação dessa casa ou apartamento, e também informações como o preço, quantos quartos tem, banheiros, qual que é a área residencial e qual que é o preço por metro quadrado. Então ele adicionou aqui várias opções e é muito interessante tudo isso que a gente consegue fazer agora com o ChatGPT, né? Em pensar que quando ele foi lançado lá no comecinho, isso aqui ainda não era possível fazer, né? Então eu fico só imaginando com isso como que o ChatGPT não vai estar daqui a alguns anos, porque não faz muito tempo que ele foi lançado e sempre tem novas atualizações surgindo, não demora muito para vir uma nova atualização. Então eu fico pensando como que ele não vai estar daqui uns 5, 6 anos, por exemplo. Bom, então ele concluiu aqui que esses imóveis possuem pelo menos 3 quartos e oferecem uma boa relação entre preço e área residencial. Em seguida, eu pedi para ele gerar um gráfico pizza com o preço médio dos imóveis. E aí ele colocou aqui separando por casa e apartamento. Então o preço médio dos apartamentos é de 989 mil e de casa 1.112.000. E aí eu poderia pedir diferentes visualizações aqui, como por exemplo, para ele colocar quantos, não separar por apartamento e casa, e sim por imóvel, e separar, por exemplo, quantos por cento tem de imóveis até 300 mil, por exemplo, 30% dos imóveis custam 300 mil, 40% dos imóveis custam 700 mil, e por aí vai. Então tem diferentes análises aqui que a gente pode pedir para ele e também de visualização. Inclusive, eu gravei recentemente um vídeo te mostrando mais detalhes sobre essa nova funcionalidade, tanto de analisar dados como de gerar essas visualizações, e eu testei lá diferentes arquivos também. Eu vou deixar o link aqui na descrição e no comentário fixado para você assistir quando terminar esse. E aqui eu estou utilizando o prompt simples, porque a minha ideia é só te dar uma visão geral de tudo que pode ser feito. Mas, quanto melhor o prompt, melhor a qualidade da resposta também. Inclusive, muitas pessoas têm resultados abaixo da média no ChatGPT e outras IAs similares porque não estão utilizando os prompts corretos. E no Mestre dos Prompts você acessa um pacote com mais de 12.000 prompts validados para você só copiar e colar. E esses prompts são separados em diferentes categorias, como por exemplo marketing, produção de conteúdo, RH, produtividade e muito mais. Clica no link que está aqui na descrição ou no comentário fixado para você ver tudo em detalhes. Uma das novidades mais legais é a possibilidade de conversar por áudio com o ChatGPT, quase como se fosse uma ligação. Antes já tinha essa funcionalidade, mas ela era muito lenta, porque como que funcionava? Um modelo simples transformava o áudio que você enviou em texto, o GPT 3.5 ou 4 recebia o texto desse seu áudio e gerava uma resposta em texto, e um terceiro modelo convertia então esse texto para áudio. Só que com isso o ChatGPT acabava perdendo muitas informações. Por exemplo, ele não conseguia captar a sua tonalidade ou outras vozes ao redor de outras pessoas falando, por exemplo, além de que ele não conseguia demonstrar muitas emoções no áudio que ele te respondia. Já agora no GPT-4o, o que aconteceu? Eles criaram um único modelo, que abrange texto, visão e áudio, o que significa que todas as entradas e saídas são processadas pela mesma rede neural. E isso torna possível esse retorno por áudio
mais rápido. Essa função é muito boa para você, por exemplo, praticar um novo idioma, treinar para uma entrevista de emprego, treinar também para fazer uma apresentação onde o ChatGPT pode te fazer perguntas para te preparar e por aí vai. Tem muitas coisas que a gente pode fazer com essa funcionalidade. Eu, inclusive, acho bem prática e é a minha novidade preferida desse vídeo. Bom, então vamos lá. Para acessar essa funcionalidade, você vai clicar aqui nesse símbolozinho de fone de ouvido que está ao lado do microfone. Diga um oi para os inscritos do canal Negócios em Mente. Oi, pessoal do canal Negócios em Mente. Eu, ChatGPT, estou animado para compartilhar com vocês muitas dicas e insights sobre empreendedorismo e inteligência artificial. Fiquem ligados para mais conteúdos incríveis. Qual a melhor época para viajar para a Alemanha? A melhor época para viajar para a Alemanha depende do que você pretende fazer. Se você quer aproveitar o clima mais ameno e as atividades ao ar livre, os meses de maio a setembro são ideais. Para quem gosta de festivais, o famoso Oktoberfest acontece no final de setembro e início de outubro. Já para uma experiência natalina, os mercados de Natal em dezembro são imperdíveis. E quais são os 3 pontos turísticos que você considera imperdíveis? Na Alemanha, 3 pontos turísticos que eu considero imperdíveis são o Portão de Brandemburgo em Berlim, que é um símbolo icônico da cidade e da história alemã. 2. O Castelo de Neuschwanstein na Baviera, conhecido por sua arquitetura de conto de fadas e paisagens deslumbrantes. 3. A Catedral de Colônia. E se eu apertar, eu posso interromper o que ele está falando, e aí eu posso já fazer uma nova solicitação, ou como eu fiz aqui, eu cliquei no botãozinho de pause, e aí então ele não está reconhecendo o que eu estou falando nesse momento, né? Só quando eu dar play ali, senão agora se eu ficasse falando isso, ele ia responder com base nisso tudo que eu tô falando, né? Nesse momento eu não quero falar com o ChatGPT, e sim com vocês que estão assistindo aqui o vídeo. Então, depois eu posso apertar nesse botãozinho de play novamente e fazer uma nova solicitação. Além disso, deixa eu cancelar aqui, você pode alterar a voz do ChatGPT também. Para isso, você vai clicar aqui no seu perfil, em Voice, e aí tem diferentes aqui. It's great to meet. Hey, anything you... I just want you. Hey there. E aí depois, então, fica aqui também a transcrição do que foi conversado. Ele ainda tem um live delay, então eu desconfio que, pelo menos por enquanto, essa funcionalidade que eu estou fazendo de conversar não seja nesse modelo mais atualizado, mas pode ser que sim, porque antes eu lembro que ele demorava muito mais. Então eu vou testando essa funcionalidade nos próximos dias para ver se ela tem uma melhoria também. A geração de imagens também melhorou e agora é possível fazer alterações específicas na imagem. Por exemplo, se antes você gerava a imagem de um cachorro e você pensou melhor depois em adicionar umas árvores ao redor, era necessário pedir para o ChatGPT gerar uma nova imagem. Então não ia ser mais aquele mesmo cachorro que ele gerou inicialmente. Agora, na primeira imagem que ele gerou, você pode solicitar alterações. Então, vai manter aquele mesmo cachorro, por exemplo, nesse exemplo que eu dei. Então, vai manter a mesma imagem e só adicionar esses outros elementos. Então, para isso, para a gente testar, eu vou pedir para ele gerar a imagem de uma mulher em um restaurante com vista para o mar durante o pôr do sol. E aqui ele vai gerar a imagem, não demora muito, mas leva ali alguns segundos. Eu vou deixar aqui esse vídeo ainda sem cortar para você ver quanto tempo que demora. Pronto, então aqui está a imagem e aí eu posso solicitar alterações, por exemplo, eu vou pedir para ele adicionar aqui uma garrafa de vinho. E agora então ele vai gerar essa nova imagem considerando o que eu solicitei. E aí você tem que prestar muita atenção também na área que você seleciona, porque se você seleciona uma área muito pequena ou muito grande pode dar problema também. Mas isso você vai pegando com a prática, assim, conforme você for testando e editando, vai ficando melhor. Por exemplo, ele gerou a imagem aqui e não adicionou a garrafa de vinho. Então, eu vou fazer essa solicitação novamente. Vamos lá, pegar uma área um pouco maior. Vamos ver se agora ele vai. Por algum motivo, ele não está adicionando essa garrafa. Então, nessa imagem aqui, por exemplo, não está dando muito certo. Então, vamos testar outra coisa aqui. Eu vou pedir para ele adicionar um chapéu. É aquela coisa, como é uma nova funcionalidade, é normal ter bugs. Então, conforme o tempo for passando, eles vão melhorando também essa funcionalidade. Pronto, agora sim funcionou e ele adicionou então aqui um chapéu na imagem. Então, assim, ele vai ter erros, tem alguns bugs, mas de outras formas ele também funciona. Por exemplo, não deu para adicionar a garrafa de vinho aqui, mas deu para adicionar o chapéu. Além disso, ele pode gerar também uma imagem com texto. Apesar de que dos testes que eu fiz, essa funcionalidade ainda não está
nem perto de ficar boa, assim, quando eu pedi um pouco mais de texto ficou tudo desconfigurado, mas vamos fazer o teste aqui. Então eu vou pedir para ele, gere a imagem de uma mulher loira segurando uma placa escrito, se inscreva no canal Negócios em Mente. Inclusive, já aproveita para curtir esse vídeo e se inscreva aqui no canal para nos ajudar a chegar a 100 mil inscritos e também para você ficar sempre atualizado quanto ao mundo das IAs e saber como utilizar ela a seu favor. E claro, deixa um comentário aqui embaixo, como eu sempre comento, eu leio todos os comentários de vocês e eu gosto muito dessa nossa interação. Então você pode comentar o que você está achando desse vídeo, dessas novas funcionalidades, ou o que você quer ver aqui no canal, também sugestões de vídeos. Por exemplo, ele gerou, mas ficou aqui tudo... E isso que nem era um texto muito grande, né? Era um texto pequenininho. Mas ficou tudo desconfigurado. Novamente, a gente espera melhorias disso, mas vamos ver quanto tempo vai demorar para que essa funcionalidade fique realmente muito boa. Bom, e foram realizados diversos testes no GPT-4o e ele teve uma boa melhoria. Foram realizados diferentes testes, como eles sempre fazem em todos os modelos lançados, né? E aí aqui eu quero te mostrar. Então, como, por exemplo, avaliação de texto. Aí ele adicionou, o GPT-4o estabelece uma nova pontuação alta de 88% num teste que são questões de conhecimentos gerais. Todas essas avaliações foram feitas e reunidas com o nosso novo sistema de avaliação simples. Então, aqui ele teve 88% de acerto em conhecimentos gerais e aqui dá para comparar, né, com o GPT-4, aqui, ó, que é o amarelinho, né? Tem o turbo também. O amarelinho teve 86, o GPT-4 teve um resultado de 86 pontos e o GPT-4o de 88, subiu 2 pontos, né? Então aqui tem a comparação aí também com outras IAs, né? Como por exemplo o Claude, o Gemini, Llama. Então aqui foram realizados diferentes testes, né? E ele teve ali uma boa melhoria, né? Por exemplo, aqui a gente consegue comparar com o GPT-4o, o GPT-4 Turbo, Gemini 1.0 Ultra, Gemini 1.5 Pro e o Claude Opus também. Então aqui a gente consegue ver o desempenho deles. Uma outra novidade é a visão. Então abrimos a câmera ali do ChatGPT e ele consegue observar todo o seu cenário, toda aquela imagem e te dar diferentes feedbacks. Por exemplo, você pode... Feedbacks não, mas respostas. Você pode perguntar, por exemplo, o que é esse objeto aqui? Ao invés de você enviar uma foto, você pode fazer isso em tempo real só abrindo a sua câmera. Então ele pode interpretar esse vídeo e responder perguntas. Mas essa funcionalidade, como eu comentei no começo desse vídeo, ainda não está disponível. Além disso, eles lançaram também um aplicativo para computador, mas por enquanto só está disponível para Mac. Quando estiver disponível para outros dispositivos também, a gente grava um vídeo aqui no canal te mostrando mais detalhes. Mas assim, o ChatGPT não é a única IA que tem um bom desempenho. Inclusive, nesse vídeo que está aparecendo aqui, eu te mostrei uma ótima IA que não está disponível no Brasil, mas que tem uma forma super fácil e prática de acessar.